Olá, vencedor, vencedora! Seja bem-vindo a mais esse episódio da nossa Escola de Vencedores. Hoje, nessa quarta-feira, eu quero convidar você a meditar sobre algo muito especial, sobre a importância de termos a nossa mente blindada, pensamentos blindados. Você já teve algum pensamento que você percebeu que de alguma forma te afastava de Deus ou até mesmo fazia você ficar paralisado? É incrível como às vezes alguns pensamentos assim surgem na nossa mente. São pensamentos que fazem com que a gente se sinta fraco, com que a gente fique em dúvida, às vezes nos deixam desconfiados de outras pessoas, e tem tantas coisas que passam pela nossa mente que fazem com que a gente acabe ficando limitado ou até mesmo nos impedindo de crescer, de avançar, de seguir. Deus hoje nos chama, nos convida a refletir sobre algo poderoso que está dentro de nós mesmos, a nossa mente, o nosso pensamento. E eu quero meditar nesse nosso momento especial sobre alguns textos bíblicos. O primeiro deles está lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto de Romanos nos chama a atenção. Eu já li ele em alguns outros momentos, em algumas outras reflexões da nossa Escola de Vencedores, mas ele tem tudo a ver com a capacidade e a necessidade de blindarmos a nossa mente. Esse texto chama atenção para o fato de que nós, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos deixar de lado alguns padrões. E é claro que aqui, quando está falando de não nos entrarmos, de não seguirmos os padrões deste mundo, a Bíblia está falando claramente sobre padrões de pensamento deste mundo. Então, nós vemos que as pessoas pensam, de modo geral, de uma forma bastante destrutiva. O padrão do modo de pensar que está ao nosso redor constantemente nos leva a pensamentos que vão, de alguma forma, ou entrar diretamente em oposição à palavra de Deus, ou até mesmo nos afastar da vontade de Deus para a nossa vida. Aqui, a palavra de Deus fala aqui, de uma forma tão poderosa, ele fala, olha, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, essa transformação que vem de Deus, através da renovação da mente, é quando nós permitimos que os nossos pensamentos sejam renovados. Antes nós pensávamos somente que todas as pessoas são más, e tem vários tipos de pensamento que vem na nossa mente, né? A gente às vezes pensa que tudo vai dar errado, eu não vou conseguir, e tem alguns padrões de pensamento que se alojam dentro de nós, que nos fazem sempre fazer alguma coisa já pensando que aquilo vai dar errado, pensando que nós não vamos conseguir, pensando que nós não seremos capazes de lidar com essas situações. E Deus nos chama de uma forma muito poderosa, muito especial, muito maravilhosa, a falar e a declarar que nele nós somos mais do que vencedores. Essa é a nossa Escola de Vencedores, e se você está aqui, eu quero convidar você a declarar nesse momento que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a realidade poderosa do Evangelho de Deus para mim e para você. Mas além disso, tem um outro texto que eu acho também muito poderoso, que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Aqui nesse texto de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos convida, nos chama a atenção
para o fato de que existe uma batalha, existe sim uma guerra, uma batalha real que eu e você precisamos estar atentos. E essa batalha, ela ocorre na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então nós precisamos, eu e você precisamos sempre estarmos ligados, estarmos atentos, estarmos vigilantes sobre cada aspecto, cada área da nossa mente, do nosso pensar. Existem muitos pensamentos que vêm sobre nós e que certamente são parte de uma batalha espiritual que está sendo travada dentro de nós e ao nosso redor. E aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte, 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios falaciosos, versículo 5, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Existe uma batalha que eu e você travamos todos os dias para que os nossos pensamentos estejam submissos a Cristo, que os nossos pensamentos estejam debaixo da obediência à palavra de Deus. E isso é algo muito sério, porque constantemente quando alguém... Eu vou dar um exemplo bem prático. Às vezes quando alguém faz alguma coisa que te aborrece, eu tenho certeza que o primeiro pensamento que vem na tua cabeça é: eu vou me vingar dessa pessoa, eu não vou mais falar com essa pessoa porque essa pessoa me ofendeu, porque essa pessoa de alguma forma me feriu, porque essa pessoa me desagradou, porque essa pessoa fez algo de ruim para mim. Então esse é o primeiro pensamento, mas só que eu quero dizer para você, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos fala, que nós precisamos levar o nosso pensamento cativo, ou seja, o meu pensamento, o seu pensamento, o nosso sentimento também, porque o pensamento, ele gera em nós, ele influencia e afeta diretamente os nossos sentimentos, aquilo que nós vamos guardar dentro do nosso coração. E a palavra de Deus fala para mim e para você, olha, guarda o teu pensamento, leva o teu pensamento obediente, cativo em obediência a Cristo, a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o guia, precisa ser aquilo que vai nos orientar, precisa ser aquilo que vai, de fato, nos direcionar. Então, é isso que nos faz, de forma verdadeira, de forma poderosa, entender que aquilo que nós estamos fazendo aqui está sendo direcionado por Ele, quando nós permitimos que Ele nos direcione, mas isso só acontece quando nós decidimos obedecer. E nem sempre é fácil obedecer, porque obedecer, levar o nosso pensamento cativo em obediência a Cristo, exige de mim e de você uma renúncia. Eu e você precisamos renunciar à nossa própria vontade, renunciar à nossa própria vaidade, renunciar os nossos próprios interesses. Às vezes nós temos interesses muito egoístas, muito mesquinhos. A gente quer que as coisas aconteçam apenas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente deseja. Mas a palavra de Deus nos mostra que não é bem assim. Eu e você precisamos, de forma verdadeira e poderosa, entender que é nele que nós realmente encontramos a verdadeira satisfação. É nele que nós realmente podemos encontrar a verdadeira firmeza para a nossa vida. E é por isso que quando nós estamos com o nosso pensamento, o nosso coração enraizado e firmado nele, é que nós encontramos a verdadeira redenção, a verdadeira restauração completa para a nossa vida. Isso é algo muito poderoso. Mas tem um outro texto também que fala sobre isso. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. O apóstolo Paulo aqui
em Filipenses, ele fala também sobre o que é que deve preencher a nossa mente. Em vez eu e você, em vez da gente deixar que a raiva, a mágoa e tantas outras coisas imorais, indecentes, coisas desagradáveis, tristes, coisas, tudo aquilo que de alguma forma vai afetar negativamente o nosso pensamento, o nosso próprio coração, nós devemos nos afastar de tudo aquilo. E o que é que eu e você precisamos colocar dentro de nós? O que é que nós precisamos, como eu e você precisamos preencher a nossa mente? É o que está aqui no versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, presta atenção, eu e você precisamos pensar apenas, preencher o nosso coração e a nossa mente apenas com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é verdade. Então ele diz: tudo aquilo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. Isso aqui é muito tremendo, muito poderoso, e essa palavra é tão maravilhosa e grandiosa porque aqui Jesus, através do apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos orienta justamente a preencher a nossa mente com aquilo que vai nos edificar, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, com aquilo que edifica. Se é motivo de louvor, você está entendendo? Se eu e você estamos com um pensamento que não é nada disso, se a nossa mente está sendo e o nosso coração está sendo preenchido com coisas que não são nada disso que foi listado aqui, que eu listei para você nesse momento, eu e você precisamos entender de uma forma muito direta que não é isso, não é esse o propósito de Deus. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem algo muito maravilhoso, muito poderoso. E aqui eu quero dar algumas dicas de uma forma bem prática e direta. Como eu e você podemos blindar a nossa mente? Eu anotei aqui algumas dicas. Primeira coisa, eu e você precisamos reconhecer todo pensamento tóxico. O que é esse pensamento tóxico? É tudo aquilo que não edifica. É tudo aquilo que de alguma forma traz tristeza para o nosso coração. Todo tipo de pensamento que de alguma forma traz rancor, mágoa, faz você ficar irritado, chateado, triste, isso não é algo que edifica, isso é um pensamento tóxico, isso precisa ser reconhecido para que nós possamos nos afastar. Então deixa eu te falar uma coisa, se afaste de todo pensamento tóxico da sua mente. Uma outra coisa que é importante, que eu e você precisamos fazer sempre: substitua a mentira pela verdade. Lá em João capítulo 8, verso 32, ele faz um convite, Jesus faz um convite, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu e você conhecemos a verdade, essa verdade, ela traz libertação, ela traz liberdade para a sua vida. Enquanto nós ficamos presos em pensamentos mentirosos, nós vamos acreditar em coisas que não são verdades e nós vamos permanecer sempre presos nesse ciclo vicioso que nos leva a cada dia mais tristeza, mais depressão, mais coisas ruins, e tudo aquilo que é ruim vai cada vez mais e mais afetar a nossa vida, vai nos afetar de vários tipos de forma. E Deus fala para mim, para você: olha, se afasta de tudo isso e alimente você, substitua toda a mentira pela verdade. Jesus Cristo é a verdade e Ele declara: você é filho de Deus. Eu quero declarar essa verdade sobre você. Você é filho de Deus. Alimente a sua mente com aquilo que edifica. Alimente o seu coração. Leia a palavra de Deus.
veja uma palavra, um estudo bíblico, faça alguma coisa, escuta uma música, um louvor, né? Mas não vai escutar aquelas músicas de sofrência que só vai fazer você ficar mais deprimido, não. Escuta um louvor de adoração, entrega o teu coração para Deus, isso vai alimentar a tua alma de uma forma verdadeira e poderosa. Além disso também, use a palavra de Deus, leia a Bíblia e use a palavra de Deus como um escudo para o teu coração, para a tua vida, em tudo aquilo que você for fazer. E finalizando, eu quero dizer para você, eu quero fazer uma declaração para você, que você já venceu todo pensamento que não vem de Deus, todo pensamento ruim. Eu quero declarar, eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão de blindar a sua mente, de blindar o teu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você pode fazer uma oração comigo? Eu quero fazer uma oração nesse momento, finalizando essa nossa Escola de Vencedores. Hoje eu estou fazendo um vídeo especial sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você será abençoado, que Deus irá derramar bênçãos poderosas sem medida sobre você. Pai amado, eu te peço, te louvo, meu Deus, pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre nos dá a capacidade de renovarmos o nosso coração e a nossa mente diante de ti. E eu te peço, meu Deus, abençoa esse teu servo, essa tua serva, que nesse momento, de forma muito especial, estão abrindo o coração, reconhecendo, ó Pai, pensamentos que não têm trazido edificação, pensamentos que têm tomado suas mentes, seus corações. Eu te peço, Senhor, liberta o coração e a mente dos seus filhos, para que eles possam crescer, para que eles possam avançar, para que eles possam realmente ser filhos verdadeiramente cheios da tua unção, viver como filhos de Deus, viver como filhos do Altíssimo, não importando as circunstâncias, que o Senhor sempre edifique e fortaleça e renove a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe você, saiba que em Cristo você já venceu todas as situações e a sua mente estará blindada, estará completamente protegida. Guarda a tua mente, protege a tua mente de todos esses pensamentos, de tudo aquilo que realmente não permite que você avance. E Deus é contigo, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, hein? Espero por você.